Olá, eu sou a Dana Farias e hoje a pauta do Arte Suburbana Entrevista é Educação Antirracista. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo o professor, doutor em etnomusicologia, Pedro Acosta, a professora Larice de Moraes, criadora do projeto Afroativos, a professora pedagoga e arte educadora Letícia Farias e o ex-aluno do projeto Afroativos e hoje monitor do projeto, Alisson Alexandre. Então não sai daí porque esse programa tá maravilhoso. Para organizar bem a nossa ideia aqui, já que são vários entrevistados hoje, então eu vou abrir um pouquinho, cada um vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho e depois a gente vai explanar outras coisas, certo? Vamos começar com a Larissa, então? Uhum. Como se deu... Vamos! Vamos! Larissa de Moraes. Como se deu a criação do projeto Afroativos? Olá a todos que estão nos assistindo. Agradeço estar aqui na presença dos colegas também, né, para dividir um pouquinho da nossa experiência em educação antirracista. A nossa história dentro da MF Saint-Hilaire começou no ano de 2017, quando eu tinha uma turma de quarto ano. Eu sou professora de anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, e era professora referência de uma turma de quarto ano, e uma turma realmente difícil, uma turma que não se enxergava como um grupo. As agressões físicas, verbais eram algo banal dentro de sala de aula, e conversando com a supervisão, né, no intuito de transformar esse ambiente, né, para que fosse um ambiente propício à aprendizagem, né, nós pensamos, então, em iniciar um projeto pautado na revisão de valores na diversidade. Esse projeto deu muito certo, né? Nós fizemos uma série de atividades dentro dessa proposta de revisão de valores na diversidade e ficamos cerca de 2 a 3 meses trabalhando nesse projeto, e quando atingimos o objetivo inicial, eu pedi para que a gente fizesse uma roda novamente. Eu já fazia parte também das atividades desenvolvidas nesse período, para fazermos uma avaliação disso, né? Como é que estava, onde nós estávamos, para onde nós queríamos ir, né? O que fazia sentido para eles, e eles decidiram então fazer esse relato por escrito. Então eu recebi várias cartas de alunos nesse dia, e cartas com relatos fortíssimos, assim, impactantes, mas uma delas, que foi a carta da Caroline, uma aluna de 10 anos na época, me chamou muito a atenção, porque me levou, embora seja uma mulher negra de pele clara, é importante a gente também falar sobre isso, né? Sobre a questão do privilégio, né? Eu fui uma criança que estudou com bolsa de estudos em escola particular e não via dentro desse ambiente crianças, professores que se parecessem comigo. Então, o conteúdo da carta era mais ou menos assim: quando falam do meu cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra. Eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. E a Caroline termina fazendo uma pergunta, né? O que tem o meu cabelo, eu não sei mesmo. Então, nem ela sabia nomear, né, aquilo que ela sentia, né, mas ela não sabia nomear ainda, porque na escola a gente tem, infelizmente, o costume, né, eu digo na escola de modo geral, né, nas escolas, de tratar tudo como bullying ou tudo como racismo, né, e são coisas diferentes. Então, nesse mesmo dia que eu li essa carta, eu tinha uma ex-aluna também que fazia monitoria, assim como o Alisson hoje é monitor do Afroativos. Eu tinha uma ex-aluna, tinha sido aluna no ano anterior,
e ela vinha no contraturno fazer a monitoria, e ela tinha passado por um processo muito semelhante no ano anterior, porém sozinha, né? Então, ela leu essa carta e imediatamente ela tomou uma atitude e conversou com essa turma. Isso foi tão positivo, gerou um efeito tão positivo dentro da sala de aula, dentro desse grupo, sensibilizou tanto esses alunos, né? Trouxe uma noção de empatia tão grande. E o melhor de tudo isso foi o dia seguinte a essa conversa, quando a Caroline, a menina que escreveu a carta, já veio para a escola com uma parte dos cabelos soltos. Gerou aquele clima de alvoroço, de euforia, todo mundo elogiando, dizendo que ela devia vir sempre assim, até que chegou a hora do recreio. E ela já volta desse recreio diferente, com capuz na cabeça, e não fala nada sobre o assunto. Quem vem reclamar, indignado, é um grupo de colegas que acompanhou durante o recreio e relatou as coisas que haviam acontecido com ela durante o recreio. E eles queriam resolver, né, Alisson? Queriam resolver da forma deles, né? Porque é uma violência emocional, é uma violência psicológica, né? E eles queriam reagir, rebater através da violência física. Uma vez argumentando com eles que isso não resolveria, né? Que só aumentaria o problema e que não resolveria, que esses casos tornariam a acontecer, eles começaram a me cobrar, então, de que formas a gente poderia se mobilizar para combater isso dentro da nossa escola, dentro da nossa comunidade escolar. Começamos uma série de pesquisas, conversas com outras pessoas, muitas leituras, e no meio de toda essa situação, uma colega já sabia de todo o contexto, né? Atualmente psicóloga, professora aposentada da rede municipal de ensino também, me enviou uma imagem, e nessa imagem, né, foi que deu aquele clique assim de, poxa, por aqui que a gente vai começar. E nessa imagem tinha uma boneca com o cabelo Black Power, e dentro desse Black Power estava escrito: solte o cabelo, prenda o preconceito. Então foi por aí que a gente começou um movimento, uma campanha dentro da escola, que gerou tudo que o Afroativos é hoje, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Tá certo. Bom, o Alisson, ele foi aluno, né, da Larice, na escola Saint-Hilaire. E hoje ele é monitor do projeto Afroativos, né? O Alisson, quando tu entrou na escola, já existia o projeto Afroativos dentro da escola? Ainda não? Ainda não, porque eu entrei no ano de 2014, por aí, e foi tudo um processo. O projeto existiu, que nem a senhora falou, a partir do ano de 2017, e eu entrei só no ano de 2018. Então o projeto já é uma caminhada já, e eu fui me adaptando com os outros colegas que já estavam no projeto. Como é que foi a tua entrada no projeto e como tu se sentiu a partir do momento que tu estava inserido naquela realidade ali? Porque acredito que antes do projeto, o adolescente entre com uma cabeça e depois do projeto saia com outra atitude, com outras vivências, né? Como tu se sentiu a partir do momento que tu entrou naquele projeto ali? O motivo de eu ter entrado no projeto foi bem na época, por aí, assim, que eu comecei a deixar meu cabelo crescer e que eu queria saber mais sobre a minha história, porque nas aulas, pelo menos, a única coisa relacionada a negros que a gente ouvia era voltada à escravidão, como se tudo tivesse começado na escravidão. E, como eu falei, eu estava deixando meu cabelo crescer e eu via que a professora Larice fazia bastante atividades voltadas à cultura afro, oficina de turbante, a Biomis e entre mais coisas. Daí projeto voltado para a cultura negra. Daí de cara assim não entrei, porque não tinham passado a lista e tal, daí eu não entrei. Daí no ano de 2018, é agora. Me inscrevi, já comecei a fazer parte e nas reuniões, nas palestras, de pouco em pouco. E antes de eu entrar no projeto, eu era muito envergonhado, muito envergonhado. Eu era muito inseguro para falar em público, assim, só conseguia falar mais abertamente na roda de amigos. E depois que eu entrei,
essa vergonha, assim, essa insegurança passou. Tanto que às vezes é até eu que abro do início, assim, e me sinto bem mais confiante para falar. E agora eu consigo me aceitar como negro, me ver como negro. Isso depois que eu entrei no projeto. Antes tu não se aceitava, tinha dificuldades em se aceitar. Sim, eu sabia que eu era negro, mas não conseguia, né, botar isso para fora. Daí ficava meio, porque até nas aulas de história mesmo, quando começava a falar sobre escravidão, era um dos poucos negros na sala de aula, já começava a me encolher na cadeira. Uhum. Então, né. Com esse teu relato aí, eu vejo que não mudou muita coisa do meu tempo para o teu, né? Então, eu acho que o nosso trabalho como educador é mudar, né? Essa realidade que muitos jovens têm dentro das escolas, né? Eu me lembro também que quando eu estava lá ouvindo a história da escravidão, que era a única coisa que eles falavam para nós, né, de história relacionado a africanos, descendentes africanos, a única coisa que era relacionada a isso era a escravidão. Era a única coisa que a gente ouvia e a gente ficava com aquela vergonha, com aquele ressabiado, né? E é um abalo também para a nossa autoestima, né? Então, eu vou falar agora com Sim. a Letícia. A Letícia, que ela é supervisora das turmas de anos iniciais da Escola Vitor Isler. E ela criou o projeto chamado Batucação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu projeto, Lê. Então, o projeto Batucação surgiu, né, nasceu em sala de aula, um projeto que já me acompanha na minha caminhada de 10 anos como professora na Escola Vitor Isler, e ele surgiu na sala de aula a pedido dos alunos. Eu estava contando uma lenda da africana, da mitologia africana, e depois de contar a lenda, toda a empolgação das crianças, a gente percebeu assim, que tinha um murmurinho num cantinho da sala, e eu fui chegando para ver o que o menino estava falando, e ele olhou para mim assim com uma cara meio desconfiada, assim, será que eu vou confiar nela para contar? Olhou para mim e disse, professora, eu sei o que é isso que a senhora está contando na lenda, sobre Oxum, essas coisas, eu sei, lá na minha casa tem isso. E aí pensou mais um pouco, assim, se confiava ou se não confiava, e professora, sabia que eu sei tocar tambor? Aí ele todo orgulhoso, assim, abriu um sorrisor, sabia que eu sei tocar tambor, muito faceiro me contando que sabia tocar tambor. Eu saí dali já com aquele intuito de continuar, de dar para essas crianças uma oportunidade de apresentar esse talento delas com o tambor, né? E entrei numa outra sala para fazer a mesma aula, porque eu tenho diversas turmas de arte e educação, né, nos anos iniciais, nas turmas de A30, e um outro menino me chamou num cantinho depois de ouvir a lenda, sempre nos cantinhos, assim, sempre muito secreto, mas sempre muito felizes e muito orgulhosos. Professora, eu sei dançar que nem a Oxum. Aí ela me mostrou como é que a Oxum dançava, assim, num cantinho, muito linda, dançando que nem a Oxum, muito orgulhosa de saber dançar que nem a Oxum. Eu disse, bom, eu tenho um projeto na mão, né, e as crianças estão me dando a oportunidade de continuar. Eu só tenho que pensar uma metodologia para encaixar esse projeto, né, nas nossas lógicas, respeitosamente dentro da cultura afro-gaúcha, dentro do batuque afro-gaúcho, né, para me conseguir encontrar uma metodologia que dê condições dessas crianças trazerem essa cultura deles para dentro da escola. E assim foi surgindo. A gente preparou a primeira apresentação das crianças para a consciência negra, e a partir da primeira apresentação o projeto se desenvolveu tanto que já fazem 8 anos que todo ano eu acompanho essas crianças, e todo ano, desde março, elas começam a me perguntar quando é que começam os ensaios. Nós fazemos um projeto já mais elaborado, né? No passar do tempo a gente começou a elaborar esse projeto, a trazer mais a parte de estudos mesmo, para que as crianças estudem a mitologia africana, para que eles pensem, né, sobre essa realidade da inserção e da intolerância contra a religiosidade africana. E a gente percebe assim que na prática as crianças se sentem muito orgulhosas de ser aquele grupo, né? É um grupo que é muito concorrido. Com o passar do tempo, como é um projeto que acompanha a minha caminhada como professora, como arte educadora, quando eu assumi a supervisão da escola,
eu passei a ter um outro viés e outras oportunidades até, né, trabalhando em conjunto com o SOI da escola, eu passei a conseguir agregar nesse projeto as crianças que eram vítimas de violência racial dentro da escola. Passou a ser um projeto que ganhou esse viés, não era inicialmente, mas acabou ganhando esse viés. Então, aqueles casos de violência racial que nós começamos a mapear dentro da escola, a construir algum processo de pesquisa para mapear o que acontecia de violência racial dentro da escola, quais eram as causas e quais eram os encaminhamentos dados, esses casos eram crianças que eu acabava chamando para trabalhar a autoestima dessas crianças a partir de uma lógica antirracista, de uma outra visão de África, de uma outra visão de cultura negra, que envolva o corpo, que envolva a parte teatral, que envolva a parte cênica e que envolva a musicalidade, que é tão importante, né? Aí o projeto acabou crescendo, já não se baseia assim sempre na importância do tambor de batuque como resistência do povo negro gaúcho, mas ele tem mais também esse viés todo de criar toda uma performance negra, né? Um grupo performático mesmo, que a gente planeja. Nós temos agora o nosso projeto mais ambicioso, com o passar dos anos, nós já estamos com o 8º ano, que estamos preparando a 8ª apresentação desse ano, e temos o projeto de fazer uma ópera dos orixás, né? Trazendo mais elementos e também agregando mais crianças. É um projeto que é feito totalmente por iniciativa dos professores, né? Nós não temos tempo disponibilizado para isso, somos apenas 2 professoras que trabalhamos com ele, eu e a professora Gabriela Nobre, que é também professora de educação física da escola, e ele é feito totalmente no nosso horário de planejamento, não é um projeto institucional. Apesar da instituição abraçar o projeto, ela não nos oferece essa possibilidade de estarmos inseridos dentro do horário curricular. Apesar de sermos parte do currículo 5, que nós cumprimos, nós é que estamos fazendo cumprir, né, a Lei 10.639, nós estamos cumprindo conteúdos da LBV, nós cumprimos, né, todos aqueles requisitos que são necessários para a escola. Mas é muito isso, sim, é muito prática do coração, é muito tu entender a necessidade dessas crianças e o quanto esse tipo de prática fortalece a autoestima das crianças, né? Eu tenho muito orgulho de ver os meus meninos passarem com os seus tambores assim pelo meio da escola, porque eles passam parecendo uns pavõezinhos assim de peito estufado, carregando aqueles tambores cheios de orgulho, vão para o ensaio. E a comunidade também apoia muito, as mães, né, que trazem no contraturno, trazem no meio-dia, trazem com chuva, às vezes as crianças, as mães que se interessam, de vir perguntar à professora quando é que vai começar os ensaios, quando é que eu tenho que mandar ele, né? O menino que era pequenininho dançou no ano passado, esse ano ele quer começar a tocar o tambor, e as mães todas participam muito, e a gente faz várias apresentações, inclusive em outras escolas. Então é um projeto que me orgulha bastante e que tem essa característica assim de ter um crescimento próprio, assim, a gente vai seguindo os rumos que o projeto que as crianças vão exigindo da gente, sempre com essa lógica, né, de fortalecimento do tambor de batuque como um instrumento de resistência afro-gaúcho e também com o fortalecimento da autoestima das crianças afrodescendentes. Perfeito, perfeito. Perfeita colocação. Vou falar um pouquinho agora com Pedro Acosta, que é professor da Rede Pública de Porto Alegre, né? Professor de música. Pedro, como é que tu trabalha a educação antirracista dentro da escola, através da música, através da arte, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Jordana, pela participação, né, nessa conversa de pessoas envolvidas com o campo das relações étnico-raciais e da cultura negra dentro do espaço público, né, que é o espaço escolar, e que nós, educadores, pessoas negras de diferentes espaços da cidade, a gente tem um pouco diferentes espaços da cidade, do estado, e podemos dizer do Brasil todo, nós temos um pouco essa preocupação de dar continuidade a esse legado, essa luta política negra dentro do espaço público, que é o espaço escolar, né?
Então, eu posso dizer que muito da experiência que eu desenvolvo hoje e que já desenvolvi também na rede vem da minha experiência com projetos sociais. Então, ou seja, essa experiência de projetos sociais foram elas que me deram, podemos dizer assim, o capital cultural, né, da experiência negra para quando eu entrasse na rede, que era uma coisa que, a partir da formação em música, eu esperava que em algum momento isso iria acontecer. E quando aconteceu, todas aquelas experiências que eu tinha, com a experiência de musicalidade negra, como funk, como pagode, o rap, né? Todas essas experiências que faziam parte do meu contexto e dos grupos nos quais eu tinha contato dentro da comunidade lá do Campo da Tuca, onde estava inserido, dentro do Ponte Cultura, foi fundamental para quando eu me tornasse professor e inserisse aquelas práticas que eu já tinha conhecimento, que eram práticas culturais negras, dentro do currículo de música, dentro do currículo dentro do currículo de música dentro da escola pública, tanto no caso municipal quanto estadual, no caso os dois, que eu trabalho e desenvolvo meu projeto. No caso específico com jovens e escola pública, sempre o meu trabalho nos últimos anos, posso dizer assim, ele se pautou pela musicalidade funk, pela experiência e pelas práticas musicais funk como prática atualizada da experiência negra contemporânea. Então, essas musicalidades que eu via como consideradas menor, né, dentro do nosso campo de música, considerada como cultura de massa, como forma de expressão sem valor nenhum, inclusive muitas vezes para os próprios movimentos mais politizados que viam, né, aquelas práticas como práticas muitas vezes de alienação, eu utilizava a partir dos meus estudos em relação a trabalhos voltados na área da antropologia, da sociologia, sobre essas práticas, experiências de musicalidade funk na sociedade brasileira, eu comecei a perceber que poderia haver uma proposta antirracista e que essa proposta poderia, o funk, ser incluído nela. Claro, obviamente, com todas as limitações e que o espaço público tem, né? Ou seja, tem determinadas canções, determinadas músicas que não fazia sentido trazer para dentro de sala de aula. Até poderia fazer sentido se o debate fosse para o campo da sexualidade, para o campo de temas assim mais voltado para a questão de gênero, né? Que é onde muitas vezes o funk ele pega, ele atua, ele fala. Então a minha ideia foi sempre trabalhar com essa juventude para utilizar essas musicalidades no sentido que eles pudessem também ser autores das suas próprias canções. E isso foi uma coisa que eu descobri durante o percurso de estudos, né, em relação ao funk, desde 2013, que eu posso 12, por aí que eu comecei a ver essas práticas e essas experiências de musicalidade funk dentro do espaço escolar. Então, foi uma coisa que veio do próprio espaço escolar, ou seja, a musicalidade dos guris eram executadas na rua, eram executadas na hora do recreio, mas em espaço de sala de aula isso não fazia parte do currículo, né? Não fazia parte da proposta pedagógica de muitos professores. Então, a partir de 2013, desse meu envolvimento com pesquisa, começar a entender mais essa realidade, eu comecei a desenvolver um projeto de musicalidade funk como proposta antirracista em sala de aula. E desde então, eu venho desenvolvendo um trabalho em sala de aula nessa linha de experiência da prática musical funk, porque é uma prática que dialoga direto com essa juventude que está aí, né? E trabalhar com funk, muitas vezes, com a escuta de funk, e fazendo esse processo de seleção, nós acabamos nos encontrando com outras musicalidades, né? Porque o funk está sempre em diálogo com rap, alguns estão em diálogo com samba, outros estão em diálogo com as escolas de samba, por exemplo, que nem no início de 2013, por aí tinha muito clipe de alguns funkeiros em escola de samba e tal. Então, a gente vai percebendo que ele também está relacionado a outras musicalidades. Então, quando eu comecei a desenvolver a proposta de educação antirracista com o funk,
eu fui percebendo também que aquele conteúdo, trabalhar com funk de maneira específica, abrir a possibilidade de trabalhar com outras musicalidades negras dentro de sala de aula, ou seja, fazer as conexões que eram necessárias fazer e os jovens, no caso, se sentirem valorizados, né? Porque é uma musicalidade deles, é uma musicalidade que ganhou o Brasil, enfim, ganhou o mundo, e por que não, né, assumir essa prática como uma prática musical nossa, construída pelos negros, porque o funk, a tradição e a trajetória do funk no Rio de Janeiro, e os bailes blacks, os bailes charmes, são musicalidades que vão se transformando com o tempo, né? Então, aproveitar toda essa tradição cultural e dizer que essa tradição também é atualizada no momento, que aquilo que era questionado na década de 70 e 80 em relação aos negros continua sendo questionado ainda hoje, né? Que são práticas que têm o corpo, que têm a sua própria forma de expressão e de linguagem, ela acaba sendo a vítima principal, né? Ou sendo atacada principalmente por aqueles que consideram essas músicas como menor, como sem valor, como alienação. Então, meu trabalho hoje trabalho na fase, né? Tem sido também desenvolver esse trabalho de musicalidade, funk, tem sido muito legal, porque eu tenho a oportunidade de ver jovens do Rio Grande do Sul espalhados por diferentes partes do Rio Grande do Sul, né? E vendo o quanto o funk também está espalhado por essas regiões, inclusive regiões de tradição germânica, né? Italiana, tem lá os grupos e a juventude fazendo funk, na Grande Porto Alegre também, a mesma coisa. Então, é interessante a gente ver como esse fenômeno ganhou o Rio Grande do Sul e essa juventude ela vem fazendo. Então, o meu papel, né, como um educador antirracista, e que desenvolve uma prática antirracista, é desenvolver essa musicalidade, potencializar ela, dizer para eles, né, do quanto essa experiência tem uma trajetória, tem uma história, para que eles se sintam valorizados. Então, eu tenho utilizado no meu trabalho antirracista essa linha, né? Trabalhando com funk em sala de aula, tem tido resultados muito bons, inclusive com outros professores de outras áreas, também passaram a ver, professores de história, passaram a ver. Interessante essa tua proposta também, quem sabe a gente faz um trabalho junto sobre história, sobre música, professores que são músicos e que também entram no jogo de vamos experienciar essa musicalidade toda. Então, por exemplo, a minha experiência mais com juventude, assim, né, e lá na fase tem sido muito... que a fase é um complexo, né, para jovens que cumprem medidas socioeducativas, né? E alguns saem durante a noite, outros têm essa medida, né, durante 3 meses, 4 meses, até 2 anos. Então, tem sido mais ou menos essa linha, apoiado muito, Jordana, é bom ressaltar, por toda essa literatura de produção funk no Brasil, que desde a década de 80 já tem, final dos anos 80, já tem literatura sobre a história do funk, né? E que vem sendo atualizado pelos novos pesquisadores. Por exemplo, na URJ tem lá um grupo de pesquisa que trabalha especificamente a questão do funk, né? As práticas musicais funk do Rio de Janeiro, a Favela da Maré também a mesma coisa. Enfim, pessoas bastante envolvidas, assim, entender o funk como fenômeno social. E nós, do campo da música, temos que nos aproveitar disso, né? Porque é uma prática musical nossa, criada por nós. Claro que ela agrega muitos outros elementos, mas na sua origem principal foram os negros, né? Que desenvolveram essa prática no Brasil. É verdade. Eu acho que é muito importante também o jovem de hoje ter noção da história, né, dessa música, né? Da história desse ritmo, né? Hoje o funk é marginalizado, sim, como todo o estilo, toda a música que veio de periferia foi marginalizada um dia, né? Passou pelo mesmo processo, o funk está passando por esse processo. Eu acho que depende de nós, né? Valorizar cada vez mais a nossa cultura, né? E trabalhar para que essa cultura siga em frente, né? Falando de valorização da nossa cultura, a Larice, ela tem um calendário, né? Um calendário afro,
e tem um trabalho que ela chama de afrobetização. O que é a afrobetização, Larice? Eu estava aqui escutando, né, a fala do Pedro e anotando, como é bom, né? Quando a gente troca, quando a gente aprende, né? Sobre a afro... Fiz algumas anotações depois para a gente trocar aí umas figurinhas, Pedro, viu? Uhum. Muito interessante, muito interessante. Então, sobre a afrobetização, é impressionante, enquanto eu ouvia a fala do Pedro, né, como se repete, né, como essas questões de marginalização, de desvalorização, de verticalidade, como elas se repetem nesses ambientes onde a gente deveria apostar, né, na troca, onde a gente deveria apostar na valorização desses saberes desses educandos, isso acaba não acontecendo. Então, como o Alisson já havia comentado, né, nas minhas aulas eu me sentia constrangido, muitas vezes, quando abordavam assuntos sobre a minha ancestralidade, porque sempre era a mesma abordagem, né? E o maior erro das escolas é esse. Eu, na época em que estudei, eu vi o comentário, né, da Dana falando: não mudou muito da minha época para a tua época, e é isso. Passam, né, décadas, séculos, e as coisas continuam da mesma forma, né? Sempre a mesma abordagem, a partir da escravização, como se não houvesse uma história anterior. Né? Não se fala em reinos, não se fala em impérios, não se fala em contribuições nas áreas da medicina, da matemática, da linguagem, né? Não se fala em egiptologia, não se liga sequer, né, a questão do Egito ao continente africano. Não se sabe, né? Muitos dos alunos e muitos adultos, arrisco dizer, brasileiros, não sabem que a África é um continente. Pensam em África como um país, como uma coisa só, né? Como se todas as pessoas fossem iguais, quando não confundem o continente africano com o Haiti, que nem fica dentro do continente. Então, assim, é uma série de equívocos, é uma série de confusões que a afrobetização, né, que é essa proposta de ressignificação da história e da cultura africana e afro-brasileira, traz. Importante falar, né, não é a favor para as escolas, né, trabalharem nisso, é lei, essa lei existe há 17 anos, a Lei 10.639, que torna obrigatório. E é triste que tenha que existir uma lei para garantir que a história dos nossos povos originários e hereditários seja contada dentro das escolas, dentro das salas de aula. E hoje a lei em vigor é a Lei 11.645, né, de 2008, que acrescenta também a questão da história e da cultura indígena. Pois bem, existem leis. Porém, o que acontece? As escolas cumprem a lei? Depende do ponto de vista de cada um, né? Porque a gente lida com a diversidade, a gente lida com o preconceito, a gente lida com o racismo, que é uma palavra pouco utilizada e pouco falada dentro das escolas. A gente ouve muito bullying, né? A gente tem que começar, né, a prestar atenção nisso, porque a gente convive com isso ao longo do ano inteiro, não só em datas comemorativas. E o pior, né, quando utilizam-se de datas que não nos representam. No caso, então, do 13 de maio, por exemplo, né, na cultura afro-brasileira, né, na cultura, quando eles trazem, né, uma imagem de liberdade concedida. Né? Vou dar este exemplo. No caso do Dia do Índio, né, quando vai lá, coloca a música da Xuxa, né, penacho na cabeça das crianças, e deu o resto do ano, né, não se fala mais nisso. Então, a proposta, né, de afrobetizar é fazer um trabalho consistente. O novembro não é para ser o mês da consciência negra. O novembro é para ser um mês de fechamento do que foi feito ao longo do ano. A gente precisa começar a entender e inserir essas temáticas dentro das escolas ao longo do ano. Né? Então, dentro da nossa escola funciona da seguinte forma. Começou na sala de aula, eu ia nas minhas horas atividade fora da escola, os alunos iam fora do horário, no contraturno, para a gente fazer pesquisas, porque o Solte Cabelo Prendo Preconceito, onde eu parei ali,
ele foi uma campanha, né? E é uma frase de impacto: solte o cabelo, prenda o preconceito. Mas se a gente parar para analisar essa frase, né? Ela não se resume apenas à estética negra, porque os nossos cabelos são um ato político, né? Eles carregam a nossa ancestralidade, a nossa história. Então, se algo deve estar preso, que seja o preconceito, que seja a intolerância, que seja o racismo das pessoas. Então, essa proposta, né, de soltar o cabelo e prender o preconceito, ela é válida também para os meninos, como o Alisson falou, né? Normalmente quem sofre com isso dentro da escola são as meninas. Os meninos têm a opção de raspar e pronto, né? Mas essa proposta ela é válida para que as pessoas possam simplesmente ser quem elas são. E nós não estamos aqui criticando quem quer alisar os seus cabelos, nós não estamos aqui criticando quem quer raspar os seus cabelos. Nós estamos simplesmente defendendo o direito de usarmos os nossos cabelos naturais e sermos respeitados por isso, né? Então, a ideia do Afroativo surgiu com essa campanha que ultrapassou os muros da escola, mas que hoje, né, até o nome do nosso projeto, que é o que dá o nome às nossas redes sociais, inclusive, né, Afroativos, né? Por quê? Enquanto eu ouvia também a fala do Pedro, me veio um insight, né, de que normalmente quando as pessoas entram em contato ou ficam sabendo do trabalho do Afroativos ou veem fotos das visitas às escolas, dos congressos, a primeira pergunta que eles fazem é: vocês vão fazer uma apresentação artística? O que vocês vieram fazer aqui hoje? É uma apresentação de dança? E é impressionante, né, como as pessoas têm dificuldade, e a nossa arte, a nossa música, a nossa dança, ela é extremamente potente, ela é extremamente rica, né, e necessária dentro desses espaços, porém é impressionante a dificuldade que as pessoas têm de entender e de ligar pessoas negras à intelectualidade. Quando nós chegamos e dizemos assim: nós vamos fazer uma roda de conversa, nós vamos fazer uma palestra, nós vamos fazer uma oficina, as pessoas ficam: mas então o que são? Somos um grupo de estudos, somos um grupo de estudos de crianças, composto por crianças e por adolescentes. Nós estamos aqui formando intelectuais negras, intelectuais negros, nós estamos colocando essas crianças em contato com os nossos artistas pretos, com os nossos músicos pretos, com intelectuais pretos, com escritoras pretas. Então, a alfabetização traz tudo isso, né? É um misto de atividades e de estímulos que buscam essa ressignificação da história, porque não adianta só trabalhar por um viés, né? Que é o da escravização, que é esse viés sempre pesado e negativo. Tem tantas coisas, tem tantas contribuições importantíssimas, né? Para a gente falar. Por que a gente sempre fala das mesmas coisas? Por que a gente não estuda um pouquinho mais, não se questiona um pouquinho mais, né? Então, dentro da nossa escola, começou pequenininho, eu ia no meu horário extra, né? Fora do meu horário de trabalhar, e hoje nós fazemos parte, né? Nós somos um projeto que temos 3 grupos de estudos, manhã, tarde e noite, para alunos do contraturno. E, além disso, tem mais 10 turmas onde eu trabalho no caráter de volância, períodos fixos, e a gente começa com as turmas de Jardim B a trabalhar com essas questões, porque é importante, desde lá, né, da base, a gente trabalhar. E como é lindo, porque eles estão muito mais abertos. Foi uma experiência nova, eu trabalho desde 2019 com turmas de jardim, foi uma proposta da direção da escola, porque começando a trabalhar com esses projetos dentro da escola, movimentando toda a escola, a professora do jardim disse que as crianças começaram a questionar, e ela não tinha argumentos suficientes, ela se sentia desconfortável, né, para trazer essas informações. Então, nós começamos com um projeto de volância, onde eu iniciei com contação de histórias, com jogos. A gente fez até oficina de serigrafia com as turmas de Jardim B, né, com as camisetas do Afroativos. Mas o interessante, e aí eu vou trazer um exemplo, né, foi o caso, não sei se vocês lembram, do caso da jogadora Wendy Renard, da seleção francesa,
jogadora, terceira jogadora mais bem paga do mundo, né? Joga no mundo inteiro, já jogou pelo mundo inteiro, mas quando jogou contra a seleção brasileira foi alvo de memes, né? Que é uma vergonha até, né? Uma Por vergonha causa do ali, cabelo, né? Foi por causa do cabelo. Então, o que eu fiz? Com os nossos alunos maiores, né? Onde eu faço a volância, são 10 turmas, então 4 turmas de 4º ano, 4 turmas de 5º e 2 turmas de jardim. Eu levei para o jardim as fotos, né, para as turmas de jardim, as fotos dessa jogadora, expliquei sobre a profissão dessa jogadora, a história dessa jogadora e tal, e eu fui sentindo para ver se surgiria algum comentário, alguma coisa e tal. E aí, o que vocês acharam? Ah, eu também quero ser jogadora. Nossa, como ela é talentosa, Pof. Ah, sabe? Esses foram os comentários que surgiram. Eu disse, pois então, acho que vocês deveriam ensinar muito adulto que está precisando ouvir vocês. Porque alguns adultos, infelizmente, comecei a contar e ler alguns comentários, né, que foram feitos sobre a jogadora nas redes sociais. E enquanto eu lia esses comentários, obviamente escolhi os comentários mais brandos, né, porque estávamos falando com crianças de 5 anos, né, um desses alunos me olhou e disse, Pof, quando eu escuto isso, eu tenho tanta vontade de mostrar o meu dedo feio para eles. E eu, meu Deus, né? Aquilo me deu um baque. Eu disse, o que seria esse dedo feio? Ainda masoquista, a professora, né? Gosta com emoção, né? O que seria esse dedo feio? E ele me olhou assim, prontamente disse, é esse aqui, ó. Dedo feio, que feio isso. E ele começou a gritar dentro da sala de aula. Dedo feio, dedo feio. E os colegas começaram a gritar junto. E eles começaram a gritar dedo feio, dedo feio. Esse é o dedo bonito, tá? Quando é uma coisa legal. Esse é o dedo feio. Então é uma coisa nada a ver. E eu disse, que linda essa manifestação de vocês. Vamos tirar uma foto para deixar isso registrado. E eles posando para foto, né? Eu pensei, bom, eles vão tirar, fazendo pose, né? Eles parados assim na foto. Bravos com a situação, né? A gente não está aqui para fazer graça, né? Então, essa é uma das várias histórias. Eles agora todos querem gravar. Depois que eu conto uma história, todos querem fazer uma gravação para pôr na página do Afroativos, porque eles acham muito importante quando vocês curtem, comentam, né? As famílias acompanham. Essa parte, né? Que as pessoas pensam assim, eles estão pedindo curtidas ou compartilhamentos. Não, isso significa muito para eles. É um trabalho onde eles realmente depositam toda a força, toda a energia, né? E esse trabalho tem rendido muitos resultados, né? O trabalho da alfabetização, mas vou deixar aí para os colegas também, né, falarem um pouquinho sobre os seus trabalhos. Não, eu gostei muito da fala das colegas aí, porque mostra também o quanto nós negros estamos preocupados com as questões bastante práticas, né, da ação da lei 10.639 e também de todas essas transformações que vêm acontecendo na nossa sociedade, que a gente, por experiência própria, vai tentando fortalecer esses jovens que passam por experiências que muitas vezes nós também passamos no nosso percurso e que hoje nós, dentro do espaço escolar, seja ele, né, dentro do currículo ou não, nós atuamos para fortalecer isso que a colega falou, da questão da identidade dos nossos jovens, né, dos nossos jovens, nossas crianças e adolescentes. Eu acho que isso já para nós que vivemos uma realidade do sul do país, fortalecer o batuque, fortalecer essas práticas, né, consideradas historicamente como menor na nossa sociedade aqui gaúcha e no Brasil todo, na maioria das vezes, acaba fazendo com que a gente tenha, né, a noção do quanto importantes são essas práticas no currículo escolar para a permanência desses jovens dentro da escola. Acho que isso é um elemento bastante importante que a gente pode né, conversar também, que é o quanto essa política que nós fizemos faz com que esse jovem não evada da escola, que ele tenha o gosto pela escola, que ele fique na escola durante, né, aquele período, que ele vai para as outras aulas certamente pensando na aula lá da professora de artes que vai trabalhar com percussão, na aula lá que vai trabalhar com afrodetização, né? Que vai... Então, a cabeça
dele, quando ele entra na escola, já está voltado praticamente para esses espaços, né? Acho que o interessante disso que a gente pode ver é que acaba tendo um efeito multiplicador, que nem as cotas raciais, né? Porque vai agregando mais pessoas, vai agregando a comunidade escolar e vai começando a entender os pais dessas famílias, desses alunos, sejam eles os alunos negros, por falar dos alunos negros principalmente, né? Acabam vendo a sua cultura e a sua história valorizada dentro do espaço escolar, dentro do espaço institucional, e isso faz com que eles se aproximem um pouco mais, né? Porque falta espaço para que esses pais venham e participem, né? Dentro do espaço. Então, ter uma apresentação musical, uma atividade performativa, tudo isso vai aproximando mais a comunidade. E nós, pelas nossas práticas, com um caráter bem coletivo, de coletividade, elas acabam tendo esse efeito multiplicador, né? Porque as pessoas se enxergam em algum momento naquelas práticas ali pelas suas memórias. Então, por exemplo, trabalhar com batuque, por exemplo, né, traz certamente memória para a comunidade local, né? Sim. Trabalhar a identidade, né, no caso da afroalfabetização, né, traz memórias dessa que a gente estava comentando, de o quanto na minha época não tinha isso, falar de estética, falar né, que o cabelo é legal, que o cabelo empodera, que o cabelo, né, tem essa força toda que tem hoje, né, para as mulheres negras, para os homens negros, né, que estão hoje conscientes, né, E eu acho do quanto que isso é importante. Né? Eu acho que perceber, para a comunidade perceber a valorização desses conhecimentos dentro de um local de poder, que a escola é um local de reconhecimento institucional do conhecimento, é muito importante. Eles percebem que aquela questão do segredo que as crianças tinham no início de me contar aquelas coisas foi se superando justamente por isso, por a escola ter agregado aqueles saberes e dado valorização para eles como saberes institucionais. Eles estavam sendo colocados num outro patamar, já não era mais o secreto de um determinado grupo, era o orgulho daquele determinado grupo. Essa deslocar esse local foi muito importante para esse grupo e eu acho que mais importante ainda para a escola, né? Para a educação brasileira tem essa importância, esse momento que a gente vive, que nós estamos construindo assim de pedacinho em pedacinho, essa caminhada de ressarcimento para o povo preto, né? Principalmente... Desculpa. Não, só para complementar a fala da Lê ali, que ela falou, que as crianças tratavam aquilo como sendo um segredo, né? E agora eles já olham de uma maneira mais natural, né? E não é para ser segredo, não é para ser um motivo de vergonha. Agressões, porque a intolerância religiosa ainda é uma coisa que a gente lida com muito cuidado, tem que ter uma metodologia muito pensada a respeito, né? Porque a gente tem crianças que se empolgam, assim, professora, eu posso vir de Axó? Não vem de Axó, calma. Não, né? A gente não pode garantir a segurança dessas crianças em todos os espaços, mas a gente percebe que é um processo. Exatamente, é um processo. Eu percebo, né, nessas falas, né, desses alunos, quando eles dizem, sempre no cantinho, sempre, né, isso já lá na nossa escola, como as pessoas já sabem a quem procurar, como as pessoas já sabem onde vir argumentar ou conversar, inclusive a supervisão pedagógica, depois que o Afroativos iniciou a Clarice, vocês arrumaram vocês arrumaram aqui um ambiente dentro da comunidade que as pessoas agora é o contrário. Tanto pessoas negras ou não negras, se elas veem um caso de racismo acontecendo, elas já sabem que aquilo é racismo e elas vão lá reclamar. Porque fulano está fazendo racismo com Beltrano assim, 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 assim. Não é bullying, é racismo. Porque ele está falando... Então, assim, essa questão, né, de ter uma referência tão importante, né, de saber a quem procurar, né? E certamente a tua presença, a presença dessa outra professora, né, são um alento para essas crianças, mas também
se tornam uma referência para as outras, no sentido de que essa vergonha, esse constrangimento, ele é fruto, né, de um processo que a gente vem tendo de tentativa de embranquecimento da nossa sociedade, né, embranquecimento cultural, estrutural, e isso tem a ver muito com o mito da democracia racial, né? Essa ideia vendida de que nós aqui somos um povo miscigenado e vivemos num paraíso na mistura de raças. E eu falo raças, né? Porque do ponto de vista biológico elas não existem, né? Mas do ponto de vista social isso é muito bem demarcado, né? Então isso tem muito a ver com essas políticas de embranquecimento que a gente teve. A gente tem a ver com a marginalização. Quando o Pedro falou da questão do funk, e a Dana falou também sobre os outros ritmos, né? Gente, samba, capoeira, isso era crime, né? Isso foi considerado crime no país, né? Então, assim, o racismo era institucionalizado aqui, né? Hoje a gente vive aquele racismo mais cordial, né? Aquela coisa mais silenciosa, e é um crime perfeito porque quando a gente vai reclamar ou se levantar para falar sobre isso, nós somos os mimizentos, os vitimistas. E por isso também vem uma outra questão, e aí o Pedro falou sobre o efeito multiplicador. A importância da gente trabalhar com as comunidades, né? O apelo dessas mães, né, que são presentes, por exemplo, lá no Batucação. Nós temos, não sei se vai dar tempo de mostrar o calendário, eu tenho o calendário aqui comigo. Dá tempo, sim, dá tempo. E assim, nós temos, essa aqui é a edição de 2019, tá? E nós temos agora, era para ser 2020, mas foi bem no início do isolamento que aconteceu seria o lançamento do nosso calendário 2020, e nós vamos lançar como o calendário 2021. E essa versão, posso entrar já no calendário, então, já que eu comecei a falar, ou eu atrapalho o teu roteiro, Jordana? Não, pode falar. Então tá. E daí eu já engatei aqui, depois sim, eu fico quieta ouvindo. Aqui. Esse calendário, ele surgiu, tá, de um anseio que esses alunos tinham, de questionamentos que eles me faziam no sentido de que por que eu só aprendo sobre a minha cultura, sobre a minha história nas reuniões do Afroativos. E ali eles começam a ter um problema geral, eles começam a ficar questionadores, né? Eu tive o caso de um professor que veio reclamar de uma aluna e ele, as palavras dele, né, a justificativa dele que era um excesso de empoderamento, né? Essa guria está com excesso de empoderamento, porque além de me afrontar, ela ainda citou Malcolm X. E eu ali assim, ó, sério? Bateu aquele orgulho. Então ela pegou. E eu ali, né, para ele aqui um desaforo, um absurdo, né? E ela, na mesma hora, ela identificou e ainda, né, citou a fonte do pensamento, né? E eles, eu assim, gente, vamos fazer uma campanha, vamos falar com os profs, quem sabe, a gente faz uma campanha para a gente rever o currículo e tal. Eles, não, vamos criar o nosso material, porque daí as pessoas não vão mais ter desculpa de dizer que não sabem por onde vão começar. Eles são afrontosos, eles são terríveis. E eu disse, ok, e como a gente vai fazer? Que tipo de material? Como eu já tinha trabalhado territórios negros com eles, e eles queriam passear nos territórios negros, vamos fazer um trabalho sobre os territórios negros, a gente faz um passeio, a gente tira umas fotos. Eu, não, só passear, só tirar foto, não me serve. Tá, Sora, então tá, a gente faz uma pesquisa, então, sobre esses lugares. Muito bom, pesquisa, já gostei. Vamos fazer uma pesquisa, o que mais que vocês vão me dar? Tá, posso providenciar o passeio, o que mais vocês vão me dar? Sora, então a gente pode fotografar nesses lugares e fazer um relato, né, de como foi essa experiência. Eu digo, E para, né, que nem eu digo, o golpe de misericórdia deles foi assim. Então nós vamos fazer uma pesquisa com as datas importantes para a nossa cultura, para a nossa história. Eu digo, para aí então, que isso dá um calendário. Vamos escolher 12 desses lugares, 12 alunos para fazer o relato.
e a gente, mês a mês, monta esse calendário, e assim nasceu o calendário do Afroativos. Essa versão impressa aqui foi a produção do programa Encontro, da Fátima Bernardes, que me deu, porque a gente foi em maio do ano passado, justamente para conversar, né, sobre o 13 de maio e o quanto essa data não nos representa. E aí, lembrando de uma fala da colega, né, como é impressionante isso, né? É o nosso tempo que a gente dedica, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando fora do meu horário, né? E até hoje, finais de semana, feriados, recessos, que eu trabalho com Afroativos, né? E eu faço isso porque realmente acredito, né? Me dedico, sinto muito orgulho de ver os resultados que a gente colhe. E aí surgiu esse calendário, ele é dividido em 3 partes. Eu tenho ele na versão virtual, posso deixar daí o link para acesso, daí coloca na descrição. Aqui tem um material sobre a década internacional de afrodescendentes, né? Um texto do Alisson, que já esteve aqui conosco, falando da razão pela qual eles quiseram fazer este calendário. O projeto é muito pautado no protagonismo deles, né? Eles fazem, né? A gente só vai lá e finaliza as coisas. E ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, vocês estão me ouvindo? Eu coloquei Sim, na frente do meu rosto. Na primeira parte, ele traz um local pesquisado, né? No caso aqui, o Bará do Mercado. Com a pesquisa, tal, a foto do lugar. Na segunda parte, vem a foto da aluna, do aluno que fotografou neste lugar, com o seu depoimento de como foi estar neste local, né? Saber da história deste local, o que significou para ele essa experiência. E a terceira parte traz a pesquisa que eu falei para vocês. Como vocês podem ver, eles vão pesquisar um pouco, né? Esse é o mês de janeiro. São datas no mês de janeiro que estão relacionadas à nossa história, como, por exemplo, aqui, nasce Martin Luther King, no dia 15 de janeiro. Né? 20 de janeiro, assassinado pela polícia portuguesa Amílcar Cabral, poeta revolucionário e lutador pela liberdade da Guiné e Cabo Verde. Estou dando alguns exemplos. Né? Dia 26, nasce Angela Davis, dos Estados Unidos. No dia 24, revolta dos Malês na Bahia. Então, eles vão trazendo isso, que normalmente os nossos calendários não trazem, né? Trazem ali os feriados santos, né? E não trazem nada da nossa cultura. Aqui, o segundo lugar pesquisado foi o Quilombo dos Alpes, né? A aluna que fotografou foi a Gine, aqui com o depoimento dela. E as datas importantes. Por aí vai, né? Aí depois o Alisson na Praça do Tambor. E eu vou ter que ler o depoimento do Alisson, porque ele é muito emblemático, ele resume muito a intenção desse trabalho, né? Quando eu li o depoimento dele, eu me emocionei muito, né? Porque nós íamos até o local, contava a história daquele local para eles, né? E depois a gente fotografava. Praça do Tambor, lugar de tragédia, muito sangue derramado no passado, onde negros eram enforcados. Estar sendo fotografado lá muda tudo. Não estar sendo retratado como um escravizado, e sim sendo exaltado como nós negros realmente merecemos. Então, isso é a afrobetização, né? É ressignificar e trazer essa história. Esse calendário, ele traz aqui a pegada africana, eu só vou passar os lugares, senão a gente vai... O centro de referência do negro, né? Lugares dentro da nossa cidade que trazem essa história, dessa presença negra, a Igreja Nossa Senhora das Dores, né? E que pouca gente conhece. Esse calendário projetou o Afroativos aqui no bairro Restinga, um bairro vizinho. Nós temos o Super Tinga, né? É muito legal essa história também desse personagem. E Loja Consone, Tranças África, no centro de Porto Alegre, né? Um pedacinho de África no centro da cidade.
ponto de cultura africanamente. Maraias, bonecas de pano, porque daí eles tiveram contato com a Lili, eles acharam muito importante, foi uma visita extremamente significativa que ela fez à nossa escola, e eles ficaram vidrados nas bonecas, e foi a nossa bonequinha, a Maria Sofia, de 7 anos na época, que fotografou, né, lá, ganhou boneca, ganhou livro, a Lili ficou toda empolgada, né. O painel afro-brasileiro, que está bem abandonado, inclusive, ali, né, no chalé. E encerramos com a Oxum, em dezembro, né? A Oxum de Ipanema. Muitos lugares ficaram de fora, né? Olha que linda essa foto, ficou maravilhosa, né? Essa foto. E essa menina, né? Ela traz porque ela coloca que ela adorou fotografar em Ipanema, né? Sobre o monumento da Oxum, pois tem um sentimento muito significativo para mim. Representar minha crença, minha religião e ter a honra de poder mostrar minha fé nas religiões de matriz africanas. Foi um dia de muita gratidão em meu pensamento e de muita ação e suor no making-off, diga-se de passagem, estava muito quente esse dia. Esse momento onde a representatividade, a ancestralidade e a fé se encontram foram um dos meus agradecimentos. E ela termina, né? Ora e eu. Ela termina fazendo essa. Ora e eu, mãe. Então, assim, esse calendário, ele hoje está sendo utilizado no Chile, em Angola, Portugal, a Argentina, além de educadores do Brasil todo, né? E ele inspirou esse calendário, que é o calendário do Colégio João 23, né? Uma escola privada aqui de Porto Alegre. E eles trouxeram nesse calendário personalidades negras, né? Começa em janeiro com Machado de Assis, né? E esses bustos aqui que vocês estão vendo, eles foram feitos nas aulas de artes, né, pelos alunos, né, foram feitos com argila. Eles fizeram uma exposição e a pesquisa que traz, bem com a letrinha dos alunos, né, a pesquisa sobre cada personalidade negra. Ou seja, né, quando nós iniciamos este movimento, nós queríamos melhorar o entorno da nossa comunidade, nós queríamos que a nossa escola fosse um lugar melhor, né, onde as crianças pudessem ser livres. Mas isso tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, né? E hoje já tem matéria em Angola sobre o projeto, a gente tem feito muitas parcerias com pessoas de fora do país também, pessoas de outros estados interessadas na metodologia, interessadas em replicar este trabalho. Temos outro trabalho muito significativo do Afroativos que se chama Desabafos Poéticos. É uma coletânea, nós estamos correndo aí para tentar fazermos a publicação desse trabalho. E ele é uma coletânea de poemas autorais de alunos, professores, mães, avós da nossa comunidade, trazendo, né, seus anseios através da arte. Nós temos também o Guia Prático Antirracista, que traz outras questões, né, que eles levantaram nas reuniões que não aguentavam mais, como, por exemplo, né, ser chamado de morena, né? Eu tenho que ser chamada de morena se eu sou negra, né? A gente está terminando agora, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma consideraçãozinha final. Letícia, quer falar alguma coisa sobre a importância da educação antirracista para essas crianças? O que tu tem visto de evolução dentro da escola, dentro da autoestima de cada aluno teu, nesse tempo que tu está trabalhando com o projeto Batucação? Eu acredito assim que todos os trabalhos que são feitos, a gente sabe que a gente ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que melhorar, tem que agregar essa prática em todos os professores, que é o que a Lei 10.639 manda, né, que é o que está escrito na lei. Mas a gente percebe que mesmo esse trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, vai dando uma diferença, vai contagiando. Eu acho que já é uma coisa perceptível na sociedade, né? A questão do cabelo é uma coisa que se fortaleceu muito, que a gente percebe que as pessoas realmente assumiram esse reencontro com o cabelo afro. Isso eu considero como uma dos frutos que a gente está colhendo por esse trabalho de identificação, por esse trabalho
de valorização da cultura negra dentro da escola. Eu acho que só a educação tem esse poder. Não existe outra prática, tanto que a educação foi escolhida como instrumento para fazer o ressarcimento da população negra pelos anos em que nós fomos explorados e relegados das políticas públicas, né? Não podia ser diferente. A educação é o espaço para essa construção, e mesmo que ainda tenhamos muito que caminhar, acho que a gente está dando passos largos. Esses pequenos passos que nós estamos dando, estamos colhendo diversos frutos. É muito gratificante ver o empoderamento das crianças, perceber assim o protagonismo deles nessas questões. E a gente ainda tem muito caso de racismo na escola, muita violência baseada em questão racial, mas a gente está caminhando, e eu acho que esse é o grande sentido da fala, conseguir atingir mais pessoas e principalmente trabalhar com a formação de professores, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa agregar, né? Não só a formação dentro da escola, mas a formação em todos os espaços, mas principalmente a formação de professores é uma pauta muito necessária nesse momento. Isso é verdade mesmo. Acredito que a formação de professores no momento se faz muito necessária, porque tu vê iniciativas isoladas, né, acontecendo, mas eu me pergunto muito se a grande massa de educadores já entendeu a importância da Lei 10.639, se já, de repente, se sentiu tocado ou sentiu a necessidade dentro da sua escola, tanto os professores pretos como os professores não pretos também, porque isso é muito importante, né? Quando a gente tem do outro lado também. Fala, Lê. Quando a gente tem algumas oportunidades de formação nessa área, a gente percebe alguns conhecimentos muito incipientes, assim, muitas perguntas são muito básicas, muito começando, e a gente percebe também que tem um pensamento crítico já muito formado. A gente vê muitas perguntas montadas como não existem raças, sempre as mesmas questões que a gente tem que desconstruir. Existe um discurso racista muito forte, né, que tomou conta, e eu acho que se propagou mais agora com a questão das mídias sociais, e esse discurso racista está tendo uma ampla divulgação, e é um discurso muito sutil e muito perigoso, que está tomando conta das redes, porque as pessoas não percebem, é uma falácia muito bem passada, a partir de frases muito bem construídas, de coisa que tem uma lógica simplista, mas tem uma lógica, e as pessoas vão comprando aquelas ideias. Então, acho que nesse sentido as redes sociais a gente tem um grande espaço para divulgação, mas também tem o ônus da rede social, que são esses perigos que a gente corre, esse discurso da raça humana, né, o discurso as cotas, os negros não precisariam, porque seriam tão inteligentes quanto os brancos. Tem muitas coisas que a gente precisa estar desconstruindo diariamente, e muitas vezes a gente não tem a mesma visibilidade que essas pessoas que propagam esse discurso. É uma lógica que tem um interesse claro de manutenção de privilégios, né? E a gente precisa estar construindo isso não só na cabeça das crianças, mas também na cabeça dos professores. Verdade. Pedro, nós temos 2 minutinhos. Quer fazer alguma última consideração? Vê se está travando. Está travando? Estou te ouvindo legal. Tá legal. Bom, não, eu concordo com tudo que a colega falou, e o desafio para nós também nós temos um outro desafio, que é a formação, né, do nosso próprio quadro de professores, porque muitos entendem essa questão da nossa luta política negra pela via da superficialidade, né, pela via da estética, do cabelo, pela via essa mais assim fácil dos nossos professores negros pegarem. Mas existe todo esse trabalho de qualificação mesmo, de formação de literatura, de conteúdo mesmo, que eu acho que daí que nós vamos dar um passo, né, um passo adiante, ou seja, trazer toda a produção de conhecimento negro, né, na literatura produzida para os negros, para que esses professores tenham esse conhecimento, se empoderem dessas informações, desses estudos e de pesquisas de vários teóricos, né, tanto negros quanto negras, da afrodiáspora, do Brasil, enfim, negros espalhados pelo mundo todo. E isso vai ajudar, vai fortalecer nossas práticas, e aí que nós vamos começar também a mover um pouco mais as estruturas,
né, que não são fáceis destruir as estruturas racistas, mas com conhecimento, com informação, se empoderando também, assumindo cargos de chefia, assumindo cargos de direção de escola, entrando na disputa para se desenvolver uma política voltada para a igualdade racial e para a luta antirracista. Só assim para a gente poder avançar, porque senão nós vamos continuar ali naquele lugar mesmo das práticas, né, que é o lugar, digamos assim, que se espera que a gente ocupe, e não nos espaços de decisão mesmo, de poder que gerencia as políticas dentro da escola, as políticas de Estado, e, enfim, nas outras políticas também. E tu, Larice, alguma consideração final? Sim, sim. Alguns lembretes, na verdade, ouvindo a fala dos colegas, né, ouvindo a fala do Pedro e da Letícia, sobre a raça humana, né, o discurso da raça humana. É tão importante a gente não cair nessa armadilha, né, porque se a raça humana não fosse preconceituosa, machista, sexista, racista, homofóbica, né? A gente não precisaria estar falando sobre isso. E quando a gente fala em minorias, né, nós estamos falando de minorias em direitos. Então, esse discurso do somos todos iguais, né? Não, nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes e precisamos... O que tem que ser igual para todo mundo? O acesso, os direitos, né? Isso tem que ser igual para todo mundo. Uma fala muito importante do Pedro, né? E que a gente sempre faz também, Pedro, lá nas nossas reuniões, né? Empoderamento sem conhecimento é inviável, né? Não tem como, não se sustenta, né? Esse empoderamento ele não pode ser só estético. Então, a gente tem que ir nessas bases, é isso o que a gente se propõe com a alfabetização, é aliar essa tomada, essa apropriação, né, do conhecimento significativa para eles. E assim fica muito mais fácil, né, de promover essas mudanças quando acontece de dentro para fora. Outra questão é que o racismo, né, ele é uma estrutura, ele está muito longe, né, porque quando a gente vai nas oficinas, nas palestras, e a primeira pergunta que eu faço para eles, né, para as pessoas é: o que vocês entendem por racismo? E normalmente as pessoas falam as mesmas coisas, né? É xingar, chamar de cabelo duro, chamar de negrão, né? E vai muito além disso, né? Vai muito além dessa agressão verbal, né? O racismo ele é uma estrutura que embarreira as oportunidades, que mata, né? Nós temos a cada 23 minutos um jovem negro morto no nosso país. A cada 100 pessoas mortas por homicídio no nosso país, 75 são negras, né? O Atlas da Violência 2019 está aí, né? Não é a professora Larice que inventou estes dados. Nós somos a maior parte do país, a população negra é a maior parte do país, porém, há uma discrepância, né, entre esses dados. Nós somos maioria no país, mas nós não estamos nos espaços de poder e decisão, né? Por que isso acontece? Isso tem raízes históricas e a gente precisa rever isso. E onde essa população é maioria, né? Entre os desempregados, entre os encarcerados, nas estatísticas do número de mortos. Então, a gente precisa, para reverter este quadro, né, ter o conhecimento do porquê isso acontece, ter políticas públicas efetivas, né? E o último item que os colegas mencionaram, né, nas considerações finais, a formação de professores. Aproveitar, então, para fazer um convite para o Pedro, né, e para a Letícia. Nós estamos com um grupo de professoras e de professores que trabalham já com a educação antirracista e nós estamos promovendo lives, né? Então, fiquem ligados lá na página do Afroativos ou no Instagram, Afroativos, tudo junto, onde nós estamos divulgando, né? Cada semana a gente está procurando fazer uma página diferente para projetar esses outros trabalhos também, né? Então, nós convidamos sempre né, um grupo por semana, sempre nas quartas-feiras, às 19h30,
Nessa quarta agora, não, né? Hoje é perdida no tempo e espaço. 10, né? Na próxima quarta-feira, 17, nós retomamos, então, as lives, os encontros, às 19 horas. Na semana que vem, nós teremos, então, essa edição, né, trabalhando a questão indígena. E, assim sucessivamente, né, nas próximas quartas-feiras, todos no mesmo horário, às 19h30. Além disso, aí na página do Afroativos, nós temos todos os domingos, às 16 horas, um outro projeto que chama O Continente Africano que a Mídia Não Mostra. Nós vamos para a segunda edição, já, onde nós trazemos africanos e africanas, né, de várias nacionalidades, para falarem sobre os seus países. Porque é impressionante, né, como tudo vira africano. Mas a África é um continente, a gente precisa entender, começar a entender a nossa história, começar a entender a nossa ancestralidade. E foi muito bacana. Começamos com Angola, Senegal. Nós apresentamos o trabalho do Afroativos também sobre o continente africano, que a mídia não mostra. Costa do Marfim. E para a próxima semana, a mediação foi da Janaína, uma professora brasileira que está lecionando na Universidade de São Tomé e Príncipe. E para essa semana nós temos Serra Leoa, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então fica o convite, né, para todas as pessoas assistirem. É um tempo de isolamento, então essas lives ficam disponíveis lá na página do Afroativos. É um convite, né, para quem daqui a pouco não sabe como vai começar, né, já tem onde procurar. E os professores têm o primeiro momento onde eles se apresentam a sua trajetória, e o segundo momento onde eles fazem o compartilhamento de duas práticas que já fizeram em sala de aula e tal, com os resultados. Está sendo muito bacana essa troca. Já convido os colegas aqui para participarem também, certo? Convite feito, vamos trocar aí, então, contatos, né? Vamos continuar em contato. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. A Letícia teve que sair um pouquinho mais cedo. O Alisson também deu a contribuição dele, também teve que sair cedo. Gostaria de agradecer a todos vocês pela troca, né? De saberes, pela cumplicidade, pela disposição também. Muito obrigada a todos vocês que estavam participando e todos vocês que estavam aí do outro lado assistindo também.